Bom, pessoal, eu vou regravar a segunda parte da aula que nós fizemos porque não salvou, tá? Então, infelizmente, eu vou regravar aqui para que vocês não percam nada depois, tá? Infelizmente, sei lá, ocorreu um problema aqui e o Zoom acabou não gravando, só gravou a primeira parte, a segunda diz que não foi possível recuperar, tá? Então, vamos lá continuar. A gente tinha parado na primeira, aqui, tá? Falando então de todo esse processo em que os espermatozoides vão sair através, né, daqui. Inclusive, já vou fazer a colocação daquela minha aluna de adaptação, né, do quinto semestre, que ela perguntava onde seria feita a vasectomia, né? Quando este homem, então, opta por fazer um desligamento aí para que ele não ocorra mais essa possibilidade de engravidar alguém, né? Então, gente, esse cortezinho é feito na bolsa escrotal, tá? Onde, então, estão os testículos, tá? E como os espermatozoides, né, as espermatogônias iniciais ali vão passando todo o processo de maturação para se tornarem posteriormente espermatozoides, fazem esse caminho, vem então até aqui o epidídimo, né? Ai, gente, ó, esse ducto eferente aqui, olha, ficou ficou meio forinha do lugar, tá? Eu tinha que ter puxado ele mais assim para todos eles, né? Mas acho que vai dar para entender. Esses ductos eferente e não canal, tá? Ou ducto deferente. Então, esses ductos eferentes são canais por onde, então, os espermatozoides, né, vão ficar aqui dentro do epidídimo, tá? Para, então, receber a cauda, receber, então, material para dar energia, né? Para que eles possam prosseguir esse caminho até o destino final, que é a ejaculação. Então, esses ductos aqui, ou canais eferentes, é que vai cuidar desse processo para que os espermatozoides, né, alcancem aqui o canal ou o ducto deferente. Então, quando vai se fazer essa cirurgia, tá? A vasectomia, é esse ducto aqui dos canais deferentes é que são cortados. Então, apenas ali uma anestesia local, tá? Em uma clínica muito simples, o homem vai lá, marca um horário e o médico então fará um piquezinho na bolsa escrotal, puxará então o canal deferente e vai então seccionar ali. E aí, é lógico, vai cauterizar, vai costurar todas essas partezinhas, então, para que os espermatozoides não passem mais para cá, para alcançarem, então, a uretra, que é o destino final, então, desse líquido seminal com espermatozoides, né? É indicado que logo depois dessa cirurgia, o homem também não tenha relações, ou se for ter, sempre com preservativo, porque ainda pode haver, então, nessa parte, né, que foi separada daqui, alguns espermatozoides e que isso possa trazer, então, uma gravidez, então, não desejada, tá? Lembrar também que a recuperação é muito rápida, já logo que sai dali da cirurgia, né, dessa microcirurgia, então, normalmente ele passa o dia descansando, vai ficar, é claro, com esse local muito delicado, porque é um órgão totalmente delicado, né, e que é assim, muito sensível para os homens, né? Então, mas apenas ali 1 ou 2 dias esse homem está completamente recuperado e tranquilamente, tá? E isso faz com que
então, seja separado, né? Seja desvinculado, então, com que esses espermatozoides alcancem, então, o caminho para a saída deles, então. Então, a única coisa que o homem vai conseguir ter o mesmo tipo de relação sexual que ele tinha, né? Com saída do líquido seminal, somente esse líquido seminal não vai conter mais espermatozoides, tá, gente? Então, esse homem está tranquilo, se é que foi a opção dele, por optar em não mais ser reprodutivo, tá? Bom, então, acabamos aqui, né, com essa parte e vamos falar desse transporte de espermatozoides, né, no interior do sistema reprodutor feminino, tá? Bom, deixa eu aumentar aqui, tá, para ficar mais fácil e vou ficar mudando toda hora a minha imagem aqui, tá, pessoal, para vocês enxergarem no todo. Bom, esses espermatozoides, quando estão, né, quando chegam, então, no trato reprodutor feminino, é lógico que diante de uma relação sexual, a gente sempre tem que pensar que existem vários eventos que ocorrem durante esse momento para que propicie também a fertilização, né? É, então, o que que ocorre? Então, nós temos lá a vesícula seminal, que é no homem, né, e que contribui com uma carga bastante grande de líquido seminal, e nesse líquido secretado juntamente com os espermatozoides, existe a enzima vesiculase. Por isso que já tem esse nome, né, da vesícula seminal. Ela tem a capacidade de coagulação, né? Então, ela coagula parte desse sêmen, né? Que vai fazer com que ele fique bastante espesso e promova também, olha, um tamponamento vaginal, tá? Então, faz com que a gente tenha um tampão aqui, tá, gente? Então, vai deixar com que esse sêmen fique ali mais denso e disponível na bacia, então, que é seminal da mulher. Então, impede que ocorra esse refluxo, né? O escoamento desses espermatozoides para volta da vagina, tá? Nesse ejaculado também, né? Então, pode-se ter em torno de 200 a 600 milhões de espermatozoides, tá? Mas cerca de 1% desse total vai chegar ao local da fertilização, que é lá pertinho, no encontro com o ovócito mesmo, tá? Então, é necessário que ocorra que um homem tenha pelo menos aqui, ó, cerca de 80 milhões de espermatozoides em um ejaculado para assegurar uma fertilidade, né? Então, existem homens que podem ter uma concentração bastante baixa de espermatozoides dentro do seu ejaculado, e isso dificulte muito a fertilização, tá? Não que não ocorra. É lógico que se essa quantidade for muito pouca, né, e existe um limite, né, mínimo, então, dependendo se for abaixo desse mínimo, dificilmente esse homem conseguirá, então, fertilizar uma mulher, tá? Temos que lembrar também que o ovócito que está saindo lá do ovário e que alcançou a tuba uterina, ele existe toda um envoltório, que é chamado de corona radiata, que envolve esse ovócito, e que essa corona radiata e o ovócito atraem por sinais químicos os espermatozoides, tá? Então, ocorre que existe toda uma sinalização indicando e já propiciando, então, esse encontro do espermatozoide com o óvulo, tá? Bom,
Ainda no trato reprodutor feminino, né, que a gente vai ver isso agora, esses espermatozoides recém-ejaculados, então, ainda não possuem toda a capacidade para fertilizar um ovócito. Então, ele precisa passar por uma capacitação. E essa capacitação desses espermatozoides vão ocorrer lá na tuba uterina ou ainda no próprio útero também, tá? E esse processo pode demorar por até 7 horas. Então, é um processo ali demorado, tá? Então, existe todo esse tempo aí para que ocorra essa capacitação. Vamos ver como é que ocorre essa capacitação, então. No próprio sêmen também existe alguns ácidos graxos, né, que são chamados de prostaglandina. Então, essa prostaglandina, ela atua em diversos locais, tá? Ela pode atuar para ajudar na ovulação, quando, né, existe essa produção de prostaglandina, porque existe no homem e na mulher. Então, quando ela está ocorrendo na própria mulher, pela mulher, ela atua na ovulação, ela atua na regressão do corpo lúteo, tá? Na motilidade uterina, principalmente em momentos de menstruação, no parto, tá? Mas numa relação sexual, e esta prostaglandina, ela vai atuar em também movimentações, isso nessa motilidade uterina, tá? E que vai juntamente aí, olha, envolvidas na liberação de gonadotrofina e tudo mais, ela vai facilitar também o transporte do espermatozoide, tá? Então, existe todo esse material contido também nesse ejaculado masculino que vai ajudar a preparar esse espermatozoide a chegar no seu destino final. Outra coisa também que esta prostaglandina auxilia na capacitação desses espermatozoides é que ele faz com que, além de facilitar o transporte, de promover uma motilidade uterina que é utilizada, que ela é vista nesse momento da relação sexual também, né? Que até mesmo o útero se posiciona também de uma forma diferenciada, ela também retira essa capa glicoproteica e proteínas também que estão sobre a cabeça do espermatozoide, tá? Fazendo com que, olha lá, a enzima conversora de angiotensina, tá? Envolvida na indução de reação acrossômica. Então, ela vai fazer com que esse acrossoma fique liberado. E esse acrossoma é necessário durante a reação acrossômica, né? Isso é, no momento que esse espermatozoide chega, então, próxima do ovócito para fazer a fertilização. Bom, esses espermatozoides podem levar de 5 a 45 minutos depois de capacitados para chegar até a ampola da tuba uterina, tá? Então, em poucos minutos ele consegue chegar, então, depois de capacitado, naquele local onde a gente falou que ocorre a fertilização. De 50 a 200 espermatozoides vão alcançar o oócito, ou o ovócito secundário, que já está vindo pela tuba uterina também, tá? Vamos lá para o próximo. Aqui só uma esquematização mesmo, né, dessa capacitação espermática que ocorre dentro do corpo feminino, tá? Então, ocorre essas mudanças bioquímicas aí, tá? Para conseguir, para adquirir essa capacidade de fertilização. Uma vez que ele existe essas moléculas de superfície, né? E que elas estão, dessa forma aqui,
é a forma que esse espermatozoide está saindo do homem. Sai dessa forma. Logo que ejacula, ele está desta forma aqui. E quando ele está capacitado dentro do aparelho reprodutor masculino, que é retirada toda essa capa dele, então, né, removida essa capa glicoproteica do espermatozoide, ele então vai estar capacitado, isso é, deixa liberado aqui esses sítios que vão facilitar ele se ligar ao ovócito, então, tá? Vamos ver aqui. Componentes da membrana dos espermatozoides são modificados ou removidos, né, durante a capacitação. Ocorre a ativação do acrossoma, que é necessário para penetrar, então, no ovócito. Continuando, aqui, então, nós temos, né, o homem, a mulher, o casal, então, a penetração ocorrendo, então, gametas produzidos nos testículos e nos ovários vão se encontrar para a formação do novo ser. Espermatozoides são expelidos do sistema reprodutor masculino e entram no trato do reprodutor feminino, onde ocorrerá essa reprodução, então, tá? Seguindo, aqui só um esquema também, só para esquematizar aquela maturação pré-natal que a gente tem dos nossos ovócitos, né? Então, a gente tem lá na vida fetal, a gente já tem as ovogônias, né? Que ficam fazendo mitose e produzem muitas ovogônias. Aí, os ovócitos primários ali, ó, já começam a adquirir o folículo primário, né? Então, são folículos epiteliais, né? Camadas epiteliais que se formam externamente ao ovócito, né? Primário, que vai trazer proteção, vai trazer nutrição para esse ovócito. Depois, esse folículo primário adquire mais camadas de célula, se tornando, então, o folículo secundário. Esse folículo secundário já está ali, olha, quase que totalmente preparado. Então, logo nós temos, então, o ovócito, que é o passo seguinte, que é o ovócito primário. E ele está em pausa num tipo de divisão celular que é a meiose, que ocorre nas células gaméticas, né? E isso acontece lá antes do nascimento. Isso aqui só vai ter continuidade, gente, na nossa puberdade. Mas nós nascemos com esse ovócito primário parado na primeira fase da meiose 1, lá na prófase, tá? Prófase 1. Então, essas células foliculares que envolvem o ovócito é que secretam um inibidor de maturação para segurar ele nesse estado. E esse estado só vai sair no momento da puberdade. Então, olha lá, pós-natal agora é a maturação, que ocorre na puberdade. Então, aquele ovócito primeiro que estava parado, completa a meiose 1. Aí ele se torna, então, o ovócito secundário, tá? Preparado ali, olha, ele já tem o ovócito preparadinho, e tem muito citoplasma, tal, e mais o corpo polar, que não é funcional, né? Porque logo depois da meiose 1, a gente sempre tem a produção de um ovócito e mais um corpo polar, que deveria ser mais um ovócito, mas que a gente não acaba gerando. Um apenas é formado e o outro fica degenerado, né? Aí, depois desse processo que ocorre, já aqui na puberdade ainda, ocorre a ovocitação, isso é, esse ovócito secundário aqui, olha, ele inicia a meiose 2, porque ele terminou a 1, mas a meiose é constituída pela 1 e pela 2. Ele inicia a meiose 2 e ele para aonde? Na fase de metáfase da meiose 2.
Bom, o que que ocorre? Ele está parado na meiose 2, ele é catado pelas fímbrias da tuba uterina e ele vai, então, o quê? Ele quer encontrar um espermatozoide. Se ele encontra um espermatozoide, ele penetra no ovócito, então, e assim que penetra esse ovócito secundário aqui, ele, então, completa a meiose 2 que estava na metáfase, tá? Então, ele está completamente maduro e com o espermatozoide ali do lado. Ele maduro, ele passou pelo último processo de meiose, que é a meiose 2. E nós temos, de novo, um óvulo, um ovócito e mais um segundo corpo polar que também não é funcional. É só esse ovócito, então, maduro, que o espermatozoide, então, vai fecundar, tá? A outra, se por acaso esse ovócito, então, né, que tá ali, que foi na metáfase 2, mas pelo caminho da tuba uterina ele não encontrou um espermatozoide, ele para a vida dele aqui, gente. Continua andando na tuba uterina até chegar ao útero, não foi fertilizado, ele vai ser o quê? Ele vai, então, acabar ocorrendo a menstruação na mulher e essa mulher não vai ficar grávida. É isso que acontece toda a menstruação, todo o ciclo, então, é, é, reprodutivo da mulher, que não ocorre fertilização, tá? Quando ocorre, a mulher, então, ficará grávida. Bom, a gente sabe que o aparelho reprodutor feminino é constituído de ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Então, vamos lá dar uma olhadinha como que é o transporte do oócito, né? Porque nós já vimos do homem, também já vimos da mulher, mas vamos dar uma revisadinha aqui então, tá? Que é bem breve. Ovário, então, olha, ovário aqui, tá? Ovócito, aquele ovócito que a gente estava falando aqui, olha. Opa, deixa eu voltar aqui, para que vocês sigam certinho. Estava ocorrendo a ovocitação, não é isso? Então, esse ovócito secundário aqui, é ele que sai daqui desse ovário. E o infundíbulo, né, que é essa parte terminal da tuba uterina, com suas fímbrias, né, fica esfregando ali até que esse ovócito secundário, então, ele, então, sai através, né, da parede do ovário e alcança, então, a tuba uterina. Alcançando a tuba uterina, ele vai caminhar através, né, de contração muscular, né, uma vez que existe músculos lisos, né, então existe uma movimentação para ajudar esse ovócito a caminhar ao longo da tuba uterina, como também existe cílios, né, ali nessa ampola, fímbrias ali, cabelinhos como que eles ficam dançando para poder realmente ir passando esse ovócito para frente para que ele chegue ao destino que é o útero, tá? Então, é aqui, ó, nessa região da ampola, da ampola uterina, é que o ovócito se encontra com o espermatozoide e que vai, então, formar esse zigoto, tá? Vai, então, haver a fertilização. Aí, posteriormente, para esse zigoto continuar o caminho através da tuba uterina, para se implantar, então, aqui no endométrio, tá? Existem mulheres, olha, com síndrome de cílios imóveis, tá? Mas que elas são, isso não vai atrapalhar de todo o andamento desses ovócitos, uma vez que também nós temos, né, contrações musculares aqui na trompa e secreções ali também que facilitam, então, o encaminhamento então, desse ovócito em direção ao útero, tá?
Aqui, então, nós temos a viabilidade, como que esses gametas sobrevivem, né? Qual é o tempo, então, de vida que eles têm dentro, assim que o ovócito sai do ovário e também o espermatozoide assim que está dentro do corpo da mulher, tá? Então, o ovócito, olha lá, né? Ele pode ser fertilizado em 12 horas que ele está em pleno, né, auge de ser fertilizado, tá? Se ocorre uma demora a mais, vamos supor que existem poucos espermatozoides, esses espermatozoides não foram completamente capacitados para chegar até esse tempo, até o ovócito, então, fatalmente não ocorrerá, então, a fertilização. Mas que existe todo esse tempo hábil aqui, uma vez que os espermatozoides também demoram lá quase 7 para capacitar, mas depois é bem rapidinho para chegar até o ovócito, né? Um máximo de 45 minutos ele está chegando. Então, em menos de 8 horas, os espermatozoides podem alcançar, então, esse ovócito tranquilamente, sobrando horas aí. Os espermatozoides vivem em torno de 48 horas a partir de que eles estejam no trato feminino. Mas existem também dados de que espermatozoides têm a viabilidade dentro do aparelho reprodutor feminino de até 80 horas, tá? Então, e o restante, é lógico que vai haver muita perda, tá? Uma vez que a gente tem um único espermatozoide fertilizando um óvulo, né? Quando a gente tem dois, é porque também houve uma ovocitação dupla, tá? Então, aí sim pode haver um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide, outro ovócito por outro, né? Então, tá sobrando óvulo ali, dá até para 2 espermatozoides conseguirem, então, fertilizar esses óvulos, tá? E o restante que, então, não entrarem, não conseguirem a sua penetração no ovócito, eles vão, então, se degenerar e são reabsorvidos ali pelo trato reprodutivo feminino, tá? Uma vez que a constituição é tudo proteínas, né? Então, são reutilizáveis ali, são reabsorvidos, tá? Aqui, gente, foi só algumas coisinhas que eu deixei mais acerca falando sobre a próstata, tá? E que mostra, então, problemas aí masculinos que podem haver em relação a esse canal que a gente estava falando, que ele é comum para o descarte, né, para a excreção de urina fabricada pela bexiga, tá? E que esse canal, então, tanto é excretado urina, quanto também nós temos ali para vir a excreção do ejaculado, né? Do líquido seminal, então, saem aqui pelo mesmo local. E esse canal da uretra, ela passa por dentro da próstata, tá? E quando ocorre algum problema com essa próstata, ela pode aumentar de tamanho, tá? E pegar e fazer o quê? Estrangular esse diâmetro da uretra. Por isso que um homem, quando tem um tumor na próstata, né, ele tem muita dificuldade de fazer a micção, né, de urinar. E também terá também de ter a ejaculação. Muitas vezes ele pode nem conseguir a ejaculação devido ao estrangulamento desse canal aqui, tá? Então, falo mais algumas outras coisas aí, né, que tem que sempre estar dando uma olhadinha, porque ela pode aumentar progressivamente após os 45 anos, né? Por isso que existe aquele exame para os homens a partir dos 50 anos, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, né, com esses órgãos e fazer os seus exames periódicos também, que isso é muito importante, tá?
e algumas outras coisas aí que a gente está falando aqui, que é possível ser detectado também, né, através de alguns exames aí, né, esses níveis de PSA, que existe, ele é um marcador, ele já existe, tá? Em baixas concentrações, mas quando esse PSA, então, ele aumenta, né? Então, ele é um marcador, isso é, ele é um indicador que pode, então, tá avaliando aí se tá normal ou não, ou pode indicar essa anormalidade que esteja ocorrendo na próstata também, tá? Então, deem uma olhadinha depois, vou mandar o arquivo, deem uma lidinha nisso que é bem interessante. Aqui, deixa eu ver o que eu deixei aqui. Ah, tá. Aqui é só mais, eu acredito que eu falei lá né, no bloco anterior dessa aula, que a vagina é revestida por um epitélio pavimentoso e as células, sobre o estímulo do estrógeno, também vão sintetizar e armazenar glicogênio, né? Ah, vamos ver aqui mais. Ah, tá. Uhum. Porque normalmente nossa vagina é ácida também, olha, porque é propício, né? Como eu falei para vocês, que essa acidez tem função bacteriostática, né? Para que não haja infecções ali por micro-organismos, né? E a gente normalmente, olha, tem que manter, então, principalmente essa função de acidez sempre mantida. Por isso que tem que controlar muito qual sabão a gente também higieniza, tá, gente? Que isso pode modificar o pH vaginal e pode elevar, deixando ele, né, mais para o normal do que ácido, e isso vai facilitar, ao invés de você pensar que está fazendo uma higienização e cuidando muito, muito pelo contrário, você está fazendo com que o pH suba e facilite as infecções, então, tá? Então, tem que dar uma cuidadinha aqui, porque a gente precisa, principalmente, olha, desse lactobacillus acidófilos, que é ele que auxilia muito a manter essa flora aí e a manter essa acidez, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, principalmente aí no momento de, de quando também a gente tem esse epitélio da, da, do útero e tudo descamando, né? Então tem que haver uma higiene para não haver proliferação de bactérias também, tá? Porque uma vez que a gente tem todo esse local, né, em desarmonia, tá bastante aberta a proliferação, como eu falei, desses micro-organismos, né? Então é muito comum algumas mulheres apresentarem aí infecções por cândida, né? Ou até mesmo as infecções sexualmente transmissíveis, como tricomonas vaginais, que daí, né, vai causar um problema sério, né? Então, é uma doença transmissível sexualmente e causam aí vulvovaginite, né, que vai trazer incômodos à mulher também, tá? Bom, pessoal, então era isso, né? Ficou gravadinho agora. Tomara que grave certinho para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, repassem na próxima aula para a gente, tá? Um abraço a todos e obrigada.